Olá pessoal, nesse tutorial eu vou ensinar como criar a imagem desse violão utilizando o Photoshop e lembrando que não vou utilizar nenhuma imagem de referência, nenhum JPEG, nenhum bitmap, nenhuma foto, apenas as ferramentas nativas do Photoshop utilizando seleção e filtros. Vamos lá? Inicie um novo documento no Photoshop quadrado com 1000 pixels de largura por 1000 pixels de altura. Renomeie a camada para fundo e escolha a cor como está sendo mostrado no vídeo. Essa será a nossa cor de fundo. Aperte Alt e Backspace para preencher. Crie uma nova camada e renomeie para tampo. Coloque um tom amarelado, como geralmente é de madeira, como está sendo mostrado. Aperte Alt e Backspace para preencher. Aplique um filtro Noise, coloque o Amount no máximo e a distribuição coloque Gaussiana. Dê um Ctrl Z para desfazer o efeito e um Ctrl Shift F para refazer o efeito, adicionando como um overlay. Adicione um filtro Blur, Motion Blur. Coloque o ângulo em 90 graus e a distância 50 pixels. Com Ctrl T, redimensione a nova camada com efeito aplicado para melhorar o aspecto da madeira. Adicione novamente o filtro Motion Blur, apertando Ctrl F algumas vezes para melhorar ainda mais o aspecto de madeira. Crie uma nova camada. Com a ferramenta Seleção, crie uma seleção aproximadamente da metade para cima da camada. Coloque uma cor bege como está sendo mostrado. Aperte Alt e Backspace para preencher. Crie uma nova seleção pegando apenas uma parte da camada. Aperte Ctrl U e ajuste o brilho dessa nova seleção para marcar onde vai ser a borda do buraco do violão. Escolha a ferramenta Texto. Mude a cor do texto para preto. Tamanho da fonte 14. Digite X-. Mude a fonte para Arial. Coloque o tamanho 25. Com a ferramenta Move, reposicione e segurando a tecla Alt e Shift, vá movendo com a ferramenta Mover, colocando-os lado a lado. Depois de ter criado alguns, selecione todas as camadas e aperte Ctrl E, que é para mesclar todas as camadas. Com a tecla Alt novamente, vá multiplicando até que ele passe um pouco da nossa camada. Selecione todos novamente, aperte Ctrl E para mesclar e redimensione, achatando até ele caber dentro da camada. Diminua a proporção em 50% na horizontal, arraste até ele colar na lateral esquerda, duplique segurando Alt e mescle novamente. Temos aí o nosso primeiro detalhe da borda do violão. Com a tecla Alt pressionada, copie para baixo, redimensione novamente em 75% e cole na lateral. Duplique com a tecla Alt, mescle novamente. Mais tarde você vai entender por que ele é 75% menor que o de cima. Para adicionarmos mais um detalhe, faça uma nova seleção no centro, lembrando que tem que estar a camada Layer 1 selecionada. Aperte Ctrl U, modifique os valores para dar um tom mais esverdeado.
Com a ferramenta texto novamente, digite 0. Redimensione esse 0. Posicione mais ou menos no centro. Duplique-o algumas vezes, segurando a tecla Alt e Shift para alinhar. Mescle novamente com Ctrl E. Posicione na lateral. Duplique mais uma vez e vá duplicando até ele alcançar a borda direita, assim como foi feito com o X. Mescle novamente com Ctrl E. Com Ctrl T, redimensione para que ele caiba exatamente dentro da camada. Isso é importante para evitar emendas no futuro. Diminui em 50%. Cole-o na lateral esquerda. Duplique-o. Mescle novamente. Ctrl E. E aumente um pouco a sua altura. Mude a opacidade dessa camada para 50% só para dar uma melhorada no visual. Agora mescle tudo e renomeie toda essa camada com o nome de borda. Vamos utilizar a ferramenta Crop para eliminar qualquer elemento que esteja fora da área de trabalho. Selecione toda a área e aperte Enter. Vamos utilizar o filtro Distort Polynomial Coordinates. Ele vai girar toda aquela metade da camada em um círculo, causando esse efeito, criando assim a boca do nosso violão. Por isso que o X interno tem que ser menor do que o X externo. Com a varinha selecione a área bege e aperte Delete para apagar seu interior. Clique com o botão direito, escolha Transform Selection, pressione Shift e diminua um pouco a seleção. Ative a camada tampo, aperte Delete, clique duas vezes na camada para adicionarmos um novo estilo. Configure a distância e o tamanho da sombra em 100 para dar esse aspecto de profundidade. Segure a tecla Ctrl e dê um clique na camada fundo para criar uma nova seleção. Clique com o botão direito e escolha Transform Selection. Redimensione essa seleção na horizontal, aproximadamente 25%, que é mais ou menos a largura do nosso braço do violão. Redimensione também a altura para que ele fique mais ou menos no meio do buraco do violão. Dê Enter. Ative novamente a camada tampo e com Ctrl J crie uma nova camada daquela seleção. Mova para superior, clique duas vezes e adicione o Drop Shadow. Configure como está sendo mostrado. Em Color Overlay, deixe em Multiply e diminua a transparência. Mude a cor para um tom amarronzado. Clique novamente na camada fundo, segurando a tecla Ctrl. Em Transform Selection, diminua agora a vertical em 7%. Esse será o traste do violão. Crie uma nova camada, pressione Alt Backspace para pintar com tom cinza e redimensione como está sendo mostrado. Lembrando que ele deve estar exatamente com o mesmo tamanho do braço do violão. Aperte Enter e segure Alt e vá criando cópias. Lembrando que os trastes do violão são ligeiramente mais espaçados à medida que vão se afastando do centro. Selecione todos, aperte Ctrl E para mesclar. Renomeie a camada para trastes. Clique duas vezes, coloque Drop Shadow, como está sendo mostrado, para melhorar o aspecto visual dos trastes. Para apagar esse traste sobrando, ative a camada tampo e com a ferramenta varinha selecione o seu buraco. Volte para a camada trastes e aperte Delete para apagar.
Com Ctrl, selecione novamente a camada fundo e com Transform Selection diminua em 0,5%, que é para criar a corda do violão. Crie uma nova camada, aperte Alt Backspace para pintar. Posicione a corda alinhando-a exatamente no lateral. Com a tecla Alt, mova, criando uma nova corda exatamente no centro. E outra corda no centro das duas novas criadas. Crie novamente outra, alinhando à direita. E mais uma no centro dessas duas últimas. A sexta corda deverá ser criada fora do braço do violão, respeitando a distância das últimas. Selecione todas as camadas das cordas e redimensione até alinhá-la exatamente com o tamanho do braço. Diminua um pouco o tamanho na horizontal e você vai perceber que a ordem das cordas criadas está errada. Vamos reordenar para que fique mais fácil de trabalhar. Isso é fácil fazer apenas escondendo e mostrando as camadas e verificando a ordem. Depois de ordenada, selecione cada camada e com Ctrl T vamos redimensionar. Vá diminuindo cada camada em 10%, ou seja, 90, 80, 70, 60, até que a última corda esteja com 50% do tamanho da primeira. Selecione as três primeiras cordas, aperte Ctrl E para mesclar, mude o nome para graves e as três últimas mescle e mude o nome para agudas. Agora, em qualquer camada, crie uma seleção exatamente quadrada, preencha de branco, selecione a parte inferior até a metade, aperte Ctrl U e diminui o light para escurecer até o preto, criando esse novo padrão. Com a varinha, selecione esse novo objeto, vá em Edit, define Pattern, dê um novo nome, como corda, dê OK. Agora pode apagar essa figura, não vamos mais precisar dela. Selecione a camada grave, com duplo clique vamos em Lay Style, modifique o sombreamento como está sendo mostrado. Em Texture, vamos adicionar novo padrão que criamos. Escala para 3% e Def para menos 14%. O Color Overlay mude para um tom amarronzado, para a corda ter o aspecto de cobre. Dê OK. E nas cordas agudas, apenas adicione o Drop Shadow, como está sendo mostrado. O Bevel Emboss e mude a opacidade para 50%, para parecer uma corda de nylon. Com a ferramenta varinha e a camada tampo selecionada, crie uma seleção do buraco. Redimensione. Com Alt F6, mude o filter para 50. Aperte Ctrl U e diminua o Lightness para deixar um tom mais escuro nas bordas. Selecione a camada braço e crie uma seleção nas bordas e coloque o filter em 30%. Aperte Ctrl U, diminua o brilho novamente para dar um tom mais escuro. E agora sim terminamos o nosso violão. Espero que tenha gostado e até a próxima.